Escalar campanha hoje no tráfego pago não é uma coisa tão simples igual era 4 anos atrás. Hoje eu vou trazer uma solução para você que é muito simples mesmo. É uma coisa que a gente vai fazer em 5 minutos aqui, o script, para garantir que você tenha o melhor traqueamento de eventos de leads, eventos de cliques, sem precisar de gastar muito do seu tempo, sem precisar de saber código também, sem precisar de testar infinito. Você vai usar Cloud Gemini, o site que eu vou te passar, usar o GTM só para fazer a configuração final das variáveis para que funcione. Então, assim, coisa mais simples do mundo. Em 15 minutos aqui você vai ter tudo isso na sua mão para você começar a utilizar e já vai ver seu CPA reduzindo, seu custo por lead reduzindo, porque a gente vai estar enviando as informações certas para as plataformas de anúncio de uma forma que não garanta erro nunca mais na sua estrutura, você não fique dependendo, pensando, será que é o track que está dando problema? Nunca mais. A gente vai resolver isso hoje, em 15 minutos. Então assista esse vídeo até o final, você vai entender como aplicar isso e como você vai ter um resultado gigante de redução de custo mesmo nas plataformas de anúncio, só usando o que a gente chama de Event Listening. Então beleza, né? Você já entendeu a importância do Event Listening, agora a gente vai para a prática de como criar um Event Listening usando IA de uma forma muito simples. E assim, o primeiro passo é você entender um pouco de como que ele funciona. O Event Listener, né, pela própria palavra, né, o escutador de eventos, ele é um script que você sobe na sua página, que a função dele é só uma. Ele vai ficar escutando um determinado evento, e quando aquele evento acontecer, ele vai pegar aquela informação e jogar pro Google Tag Manager. Essa é a função do Event Listening. E por que ele é tão importante? Porque você consegue traquear o evento quando aquele evento acontece. Vou usar um exemplo mais clássico que eu vejo nos diagnósticos que eu faço, nos lugares que eu trabalho com a galera. O primeiro passo é, a galera geralmente, por exemplo, coloca evento de lead, ou seja, de um formulário, num page view, porque rola o redirect. Só que isso é muito ruim, porque page view não é confiável, você perde dado de usuário, você garante, assim, com certeza mais duplicação do que aconteceria no evento normal. Então você vai vendo diversos probleminhas ali, basicamente, que geram usar esse tipo de evento secundário. Então hoje a gente vai aprender como usar a fonte primária para, primeiro, ter aquele evento de forma assertiva e, segundo, ter as informações de usuário. Hoje o Meta e o Google precisam disso para conseguir escalar. Perfeito? Então assim, o processo, igual eu te falei, ele é muito simples, porque eu já fiz ele diversas vezes e eu acabei encontrando uma forma bem fácil de fazer. Primeira coisa então, Luca, eu tenho página no WordPress, eu tenho no Great Pages, eu tenho na Framer, não importa. Primeira coisa que você vai fazer são 3 funções aqui, que é criar esse script. Como é que a gente vai criar esse script? Primeiro passo, a gente vai vir nesse site aqui que chama Dumb Data Listeners. E aí você vai ter aí no comentário esse link, porque ele já tem tipo mais 60 Event Listeners prontos para você utilizar. Muitos desses não puxam dados de usuário, e é por isso que a gente vai usar a IA também, tá? Porque às vezes você vai ver o seu aqui, eu uso Elementor, vou puxar esse, não sempre ele vai funcionar como ele deveria para puxar dados de usuário. Mas beleza, então começamos aqui, aí eu vou escolher no meu caso a página que eu estou usando é um Framer, então, né, deixa eu até abrir ela aqui para você ver. É essa página aqui, então é dentro do Framer, e o Framer ele tem umas chatices a mais e tudo mais, eu já sei que o Webflow ele trabalha bem próximo da forma que o Framer faz, tá? Então eu entro aqui, eu vou copiar esse script aí, esse é o script, é simples assim. O que ele faz? Ele fica escutando, quando bate esse evento aqui com o Form ID e tudo mais, ele vai puxar para o Data Layer. O que é puxar para o Data Layer? Numa estrutura onde você está usando GTM, puxar para o Data Layer é extremamente importante para o GTM conseguir ler. Data Layer não é nada mais que a forma que o GTM trabalha eventos do seu site. Então toda a intenção aqui é o que? Eu configuro o GTM para eu configurar as tags, né? Então o traqueamento de lead, tudo mais do Facebook, do Google, do TikTok, por aí vai, dentro do Google Tag Manager. E para eu saber, eu quero que bata sempre o Form Submit quando o cara preenche esse formulário com os dados do usuário, eu preciso usar esse Event Listener, que a gente inclusive vai subir dentro do GTM também. Por isso que configurar o GTM é extremamente importante, tá? Se você não tem configurado, inclusive, é muito fácil, toda plataforma tem formas de você configurar, você geralmente coloca no head da sua estrutura. Então assim, você vai lá no HTML da sua página, você vai colocar no head e ele praticamente já vai funcionar, beleza? E aí, então, peguei aqui, copiei, pode copiar aqui também, aí não precisa ser do Webflow especificamente, aí eu vou pro Framer. Como eu já, basicamente, tô regravando isso aqui, eu já tinha rodado esse, então eu só vou usar o que eu rodei já para, né, ser mais fácil aqui. Mas basicamente o prompt que a gente tem que criar é esse aqui, você sempre vai usar esse mesmo prompt, eu vou deixar também nos comentários esse prompt.
Só que é muito importante, tá? Não é uma regra ser em inglês, só que eu gosto de fazer essas coisas em inglês porque IA foi moldada e, né, o aprendizado dela inteira basicamente é em inglês, né? Ela foi criada por americanos, em grande parte, ou por pessoas que codam em inglês. Então, assim, não dá pra... Eu sempre gosto de mandar em inglês, mas isso é uma coisa 100% minha também. Mas qual que é a ideia desse script? Eu preciso que você adapte esse Event Listener, que no caso é esse aqui, né, que a gente está trabalhando já, para que ele funcione no Framer para capturar o form submit com dados de usuário. É muito importante que ele funcione em todos os formulários do Framer. Isso aqui é uma parte crítica, porque eu já errei muito nisso. Às vezes, o que ele faz, né? Quando você todas as IAs, eu já testei em várias. E não precisa ser o Claude também, o Claude é o que eu mais gosto, mas pode usar o Gemini, ele funciona muito bem também para esse tipo de coisa. Mas por que eu gosto de colocar isso aqui especificamente? Eu acho que é um grande segredinho aí. Porque muitas vezes ele pega o HTML que a gente vai colocar aqui no prompt, que é esse aqui de cima, e ele vai segmentar o script para funcionar só naquele ID daquele formulário. Isso é péssimo, porque supondo que você tenha outros formulários na sua página, não vai puxar e às vezes você não vai estar nem vendo, você vai perder o dado, você vai perder a informação. Então eu sempre coloco isso e ele precisa de usar o HTML que eu estou enviando para ele criar o script. Esse HTML eu puxei do meu site. Então eu vim aqui, ó, inspecionar. A gente vai lá onde está o formulário, seleciono, isso aqui é um inspect, tá? Tem no Google Chrome, tem no Mozilla, seleciono o formulário e eu vou copiar todo esse elemento e colar lá no frame. E aí vai colar esse tanto de informação aqui. E aí, basicamente, também vou colocar o script do Airflow para ele conseguir adaptar aquele script. Aí ele olha, já te fala aqui as diferenças que ele já enxerga e ele te entrega um script adaptado. Eu pego esse script aqui, vou lá no GTM que está conectado com o meu site e conecto ele. Então, a gente vem aqui, cria essa tag HTML personalizado, porque no final das contas, por mais que é um JavaScript, ele está entre essas nomenclaturas aqui. Isso significa que ele pode ser lido em HTML, tá? E não existe uma tag de JavaScript, então você sempre sobe como HTML, tá? Inclusive, no caso aqui, às vezes se você quiser deixar isso ainda mais claro, você fala assim, ó, esse script que você me enviar, eu vou estar subindo no Google Tag Manager através de uma tag de HTML, porque aí ele até pode adaptar algumas coisas do script para que funcione melhor, tá? Então, assim, aqui sempre quanto mais detalhado você for, melhor, mas é porque esse formatinho aqui eu já achei que funciona muito bem. Fez aqui a missão, né? Então botou aqui o script que o Claude ou outra plataforma mandou. Você vai selecionar o acionador. O que é o acionador? Ele não é nada mais, dentro do GTM, ele funciona como o que vai acontecer para aquele script rodar. Como esse é um script que a gente chama de listener, né? Ele é um escutador, eu quero que ele rode o quanto antes na minha estrutura. Não faz sentido isso? Tipo, pô, se eu quero que... Várias coisas podem acontecer depois que a minha página carrega. Eu quero que ele desde o início já esteja lá pronto para quando aquele evento acontecer, seja nos 5 primeiros segundos, seja daqui a 1 minuto, ele consiga puxar a informação que eu preciso. Então eu venho aqui e escolho o DOM pronto. Por que o DOM e não, por exemplo, o initialization, que é tipo o primeiro de todos? Porque eu não confio tanto que o initialization é um momento do GTM onde abriu todo o seu site já. Às vezes ele não carregou tudo, às vezes ele não carregou umas imagens, e isso pode atrapalhar o seu script. Então o DOM pronto é o que eu sugiro sempre. Então você seleciona ele aqui, você dá um nome para ela, e aí só para vocês entenderem a minha nomenclatura, eu sempre gosto de começar tipo 000, aí depois 001 para Meta, 002 para Google e por aí vai. Sempre boto uma corzinha aqui, então no caso de HTML é marrom, HTML, e explico o que é. Então, Event Listener Form Submit, legal? E aí, boa, salvaria. Nesse caso eu já tenho salvo aqui, eu não vou salvar de novo. Então, você já configurou agora o Event Listener. E aí a gente vai testar depois já tudo direto pra você ver tudo funcionando. Mas aí qual que é a outra coisa que você tem que configurar também? O evento que você vai utilizar que veio do Event Listener, entendeu? Então o que acontece nesse script na prática? Ele tá criando um evento aqui, ó, você tá vendo? Data Layer Push. E aí no debugger lá no momento final você vai ver tudo se encaixando, mas ele tá criando um evento. Então, para eu acionar a minha tag certa, então para eu acionar minha tag de lead, por exemplo, Facebook aqui,
Quando acontece esse evento, eu tenho que criar um acionador para ele também. Então a gente vem em acionadores, nesse caso o meu já está criado aqui, mas você basicamente, vou criar do zero aqui para vocês verem, você vem aqui, evento personalizado, e aí você coloca exatamente o nome que está lá. Então nesse caso é form submit underline event. Dá um nome para isso aqui e salve. No meu caso já está salvo, eu não vou repetir esse processo. Mas então o que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, ó, aqui eu estou falando, ó, escute quando acontecer um submit formulário. Quando isso acontecer, puxe essa informação para dentro do GTM para que eu consiga ler através e para que eu, /o Meta, /o Google, /o TikTok, consiga ler aquelas informações, perfeito? E aí, dentro da tag, então dentro da tag do Meta, dentro da tag do Google, eu configuro o acionador. Então, ó, toda vez que esse evento ali, que é o Event Listener tá puxando, acontecer, eu quero que você rode essa tag. A tag, tá? Por mais que ela tá bonitinha aqui na interface, ela não é nada mais do que um script também, né? Ele é um script do Meta que envia certas informações com certas informações de usuário, perfeito? Então, beleza. Então agora a gente está tendo o evento, a gente está jogando o acionador desse evento para as tags. Agora, a única coisa que falta são as variáveis, mas para eu chegar nas variáveis, eu prefiro testar antes para vocês verem na prática como que a variável funciona, beleza? Então agora provavelmente vai dar uma cortada aí, que eu só vou fazer o teste aqui, e aí a gente já volta com os resultados completos para a gente analisar e te mostrar na prática ali o que acontece. Eu preenchi meu formulário, aí eu caí na minha página agora de agendar uma consultoria legal, e aí vamos olhar agora para esse lado da tela aqui, né, o lado esquerdo. Olha o tanto de evento que teve. Alguns, o próprio GTM já puxa de forma automática, que são esses forms interacts. Ele basicamente te mostra que teve alguma interação dentro de algum bloco aí. Só que o que acontece? Ele é muito desorganizado, ele é muito ruim de puxar, então por isso que a gente usou o Event Listener, que é esse evento aqui. Você lembra lá? Eu vou até voltar aqui para vocês verem. Você lembra que, ó, ele escuta, quando acontece esse submit aqui, ele manda isso para o GTM. Olha como é que está estruturado aqui. Exatamente igual está aqui. Só que aqui é um objeto que está quebradinho aqui, bonitinho com os dados de usuário, entendeu? Então é isso, na essência, que é um Event Listener, e é por isso que ele é tão forte. Porque depois você configura, todo o seu lead vai bater no momento certo, com os dados certos que você precisa para enviar para as plataformas, beleza? Então é isso. E aí, lembra que eu falei que faltava só a variável? É muito importante você entender como é que funciona utilizar variáveis dentro do data layer, que no final das contas, numa tradução literal, é camada de dados. Eu tenho essa informação aqui, certo? Então, eu preciso de enviar também essas variáveis, ó, nome, e-mail, telefone, site não, essas três principalmente. Como que eu faço isso, então? Como a gente está trabalhando aqui com, né, tudo isso aqui é considerado, em inglês é key e value, então eu sempre tenho uma chave e eu tenho um valor daquela chave. Nesse caso, o valor do form data, que é o que eu estou enviando aqui, ele é basicamente um objeto. Então aqui, ó, você está vendo que ele começa com essa chavinha aqui. Então o que a gente vai fazer para configurar isso? A gente vai usar dessa estrutura lá no Google Tag Manager. Então eu vou vir aqui em variáveis. E aí, vamos lá, ó. Eu vou criar do zero aqui para vocês verem. Tem vários tipos de variáveis, eu vou usar sempre a camada de dados, perfeito? A camada de dados aqui, o que eu tenho então? Eu tenho essa chave e eu preciso entrar para dentro dessa chave, porque é um objeto. Imagina que o objeto, se eu botasse form data, ele ia me entregar isso tudo. Então eu não quero, eu quero puxar só esse teste, por exemplo, aqui como nome, perfeito? Então eu vou botar aqui, ó, form data e precisa estar exatamente igual, senão não funciona. Nome, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando assim, ó, eu quero dentro do form data entrar no nome e aí ele vai puxar o valor que está dentro do nome. Então, esse pontinho aqui é sempre a forma que a gente faz, isso se chama indentação. Eu estou entrando para dentro dos objetos do código. Então, é sempre através do ponto, você só seguir os nomezinhos aqui. Então, para e-mail aqui, seria e-mail. Imagina que eu tivesse escrevido assim. Daria bom? Não daria. Esse é o importante. Tem que estar idêntico, literalmente. Beleza. Configuramos as variáveis. Nesse caso, eu já tenho elas configuradas aqui, são essas três.
O último passo que a gente tem para fazer é configurar essas variáveis dentro da tag que você quer que envie essas informações. Então pensa, beleza, agora a minha variável está lendo essa informação, ela está lendo aqui o teste2@gmail. Só que eu não estou utilizando ela ainda, ela só está sendo puxada. Perfeito, então agora eu venho aqui dentro da tag, e aí eu sugiro vocês utilizarem essa tag do Facebook aqui, ela é a mais fácil, ela é que assim está sempre atualizada, e aí a gente tem que adicionar esse Advanced Matching que permite informações de parâmetro do usuário. E aí é só você preencher aqui, você seleciona, por exemplo, e-mail, e aí você vai sempre 2 chavinhas, colocar o que você colocou como a nomenclatura do e-mail para puxar o teste, por exemplo, .teste2, entendeu? E aí você vai ter uma estrutura muito completa já de dados de usuário, traqueamento correto dentro do evento fonte primária, perfeito? Aí nesse caso eu não vou salvar, mas era só salvar. E aí eu já tinha feito estudo, então só para vocês verem na prática como é que isso rola. Então, ó, eu tenho um evento, então aquele HTML funcionou, aquele script que a gente subiu aqui com o Cloud, ele funcionou. Aí agora eu venho aqui nas variáveis e vejo se está puxando. Olha como é que tá puxando. O e-mail tá puxando certinho, o nome tá puxando certinho, o fone tá puxando certinho. Então as variáveis também estão funcionando. Terceira coisa, a tag foi disparada no lugar que ela deveria, que é com o acionador? Foi. Aqui, ó. Form submit event é igual a form submit event. Top. Então bateu, tá funcionando. E finalmente, será que as variáveis que a gente configurou aqui na tag vão estar funcionando para a tag realmente no teste? Aí você vem aqui e olha os bonitinhos aqui, ó. Tá tudo aqui perfeitamente como deveria. Isso assim, eu não tô brincando, é 0,1% das estruturas de marketing hoje, de tráfego pago, tem isso bem configurado. Você viu tanto que é simples. E eu sei que, óbvio, você vai, às vezes, ter um pouco de dificuldade ali no início, é normal, essas coisas são normais, eu tive muita dificuldade no início também. Por isso que eu quis fazer esse processo também, porque ele é um processo bem, tipo, lógico, assim. Usa IA também, as medidas que você não for entendendo algumas coisas, hoje elas, né, explicam muito bem essa área. E no final das contas, o que eu quero aqui é, só disso aqui, se você roda lead, por exemplo, se você roda às vezes um clique num botão e tudo mais, roda esse processo de Event Listener, que ele vai te ajudar muito a melhorar o traqueamento. E aí como é que você verifica depois de você publicar? Então depois que você finalizou, testou aqui no Tag Assistant, você só vem, clica em enviar aqui, bota o nome e publica. Mas beleza, então aqui no gerenciador de eventos, você vem em conjunto de dados, então tem campanhas e tudo mais, tem gerenciador de eventos, que aí é onde você avalia seu pixel. Dentro do Visão Geral, depois você publicar, depois você começar a rodar as campanhas, você vai acompanhar muito por aqui. E aí aqui que ele vai te mostrar, né, o quanto que tá batendo, se tá batendo certo e por aí vai, perfeito? Então assim, aqui que é o segredo, então nesse caso a nota tá muito alta, geralmente o que a gente busca é de 8.6 a 9.3, tem eventos que, né, dá para ser melhores e tudo mais, mas esse aqui já é uma boa nota para garantir que os dados do usuário estão sendo enviados. Com isso, o que vai gerar? Redução de custo, tanto por lead quanto por lead qualificado, não importa. Por quê? Porque isso é uma estrutura que você garante que o meta, né, o pixel do meta, toda a inteligência do meta receba as melhores informações, mais completas e sem duplicações e tudo mais. Então você garante melhor atribuição nas campanhas, melhor segmentação de público, é tudo de bom. E é muito simples, né, como você pode estar vendo. Vamos deixar aí já também os links que eu falei aqui, o prompt também. Não se esqueça de curtir, compartilhar, salvar esse vídeo se você gostou, porque provavelmente você vai ter que voltar, né, à medida que você for configurando outras estruturas ou melhorando a sua, você vai ter que voltar nesse vídeo, então salva aí também. E é isso, né? Eu depois ainda quero discutir partes mais de cookies, de como que a gente coleta essas outras coisas aqui que não consegui entrar agora, senão ia ficar muito grande. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima.